já está preparando a cama lá na frente, porque se não conseguir ganhar o título e tal, porque todo mundo espera que esse Flamengo, pelo menos, brigue nas 3 competições. Eu acho que o torcedor flamenguista, a grande curiosidade do torcedor flamenguista é o seguinte: qual é a prioridade do Flamengo? Então não tem sentido contratar um elenco tão recheado de grandes jogadores assim, entendeu? Porque assim, se o treinador fala que não pode ganhar as 3 competições, se depois, logo em seguida, o torcedor que paga, o torcedor que apoia o seu clube, tem o direito, pelo menos, de saber um pouquinho. Só um pouquinho, não precisa abrir tudo, né? Abrir todos os dados que o Flamengo tem, quem joga, quem não joga, quem se machucou. Nem tudo aquilo que se fala é aquilo que acontece. Nem tudo aquilo que se fala dentro de vestiário, dentro de corredor, né, é o que acontece. Então, por favor, é o que eu falo. Eu acho que todo mundo tem o direito. Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada aqui no debate do F90 da ESPN Brasil. O pessoal analisando o Flamengo, falando um pouco desse resultado de ontem. Resultado negativo, o Flamengo foi derrotado, perdeu para o Bolívar 2-1. Uma derrota que deixou o torcedor um pouco chateado, principalmente ali por questões das escolhas do Tite, que resolveu poupar jogadores. Tem a questão da ciência, né? A gente respeita, mas o Flamengo ontem vacilou, poderia ter conseguido, né, uma vitória, talvez se tivesse ido com força máxima, força total. Vamos ver, né, o que a mídia está falando aí, repercutindo sobre essa derrota. Créditos ESPN Brasil. Deixa aquele like para fortalecer o trabalho, mas agora bora pro vídeo, galera. Acontece aqui, com negócio de briga, de discussão, um fala de lá, o outro fala de cá, Flamengo poupar e não poupar, essa questão. A gente debate. São ideias diferentes. Isso. Mas eu vou logo dizer para você, eu não vou criticar o Tite. Mas olha! Isso! Aí eu quero ver você! Eu não sou seu fã por acaso. Eu não vou criticar. Aqui o cara que não passar pano do Tite está dando uma volta ali. Não. O senhor queria o quê? Que ele colocasse o inteiro para jogar perto. Porque lá é o seguinte, se você jogar lá em La Paz, se você esticar a mão, você pega a mão de Jesus ou pega a mão de Deus. Porque é tão alto. É tão alto. O Tite já tem ficado aqui, cara. Ele já tem mais de 60 anos, né? O segundo técnico mais experiente, né? No Brasil. Você queria que o Tite se poupasse? Ele devia se poupar também, porque é muito desgastante viajar, não é? Não é tudo isso. O Flamengo foi em voo fretado, o Flamengo montou uma outra estratégia para o jogo lá em La Paz. A estratégia não foi a estratégia de chegar em cima da hora, foi a estratégia de chegar um pouco antes. Sem 7. Que todo mundo faz. Todo mundo faz. Chega na hora do jogo. Todo mundo faz isso. Mas o Flamengo não, o Flamengo ficou lá. O Flamengo foi para La Paz. Né? Agora, o Flamengo perde o jogo com 2 gols de brasileiros, né? É uma coisa. E o segundo gol, o Bruno depois acaba, o jogador que perdeu a mãe, acaba chorando e tal. O Vinha faz esse gol aí para a equipe do Flamengo. Eu não vou criticar o Tite, porque eu já estive lá em La Paz algumas vezes. Eu nem sei quantas. Não sei se 12, 14, eu não me lembro quantas vezes eu fui para La Paz. Mas todas as vezes que eu fui para La Paz, todo mundo refletiu o mesmo sintoma. Eu já vi jogador em La Paz começar o jogo valente e terminar o primeiro tempo no banco de reservas com aquela máscara para poder respirar. Tudo. Eu já vi jogador que chegou meio cansado, já chega cansado antes de entrar em campo. Mas eu acho que não é esse o ponto. O ponto que o Bubu fala é de poupar, eis a questão. Ou seja, tem jogo contra o Botafogo domingo, tem que poupar também. Tirou o Pedro contra o Palmeiras, tirou o Pedro ali. Ele nem viajou para La Paz. E depois tem a Copa do Brasil também. Tem que poupar também. Poupa contra o Botafogo para a Copa do Brasil. E depois da Copa do Brasil, não sei qual jogo, mas tem outro jogo também. Então, poupa também. Próximo jogo do Brasileiro, o que o Tite vai fazer? Tem que poupar. Tem que poupar. Hoje todos... Aí você mantém o jogador descansado. Bubu, hoje tem a ciência ao lado do esporte. Ele tá com o lactato alto. Você tá com o lactato alto. Então, o Bubu é o seguinte, eu sei que o torcedor do Flamengo deve estar chateado hoje. Bravo. Deve estar chateado. Mas vou dizer um negócio pra você. Quando tava 1-1, tava alguém chateado, não? Não. Porque era o resultado. Peraí, o Bolívar finalizou 26 vezes, tava bom? 1-1, ali era pra ter sido 3. O Flamengo finalizou 15. 9-4. O Flamengo finalizou 15. O time que não tomava gol nunca, pô. O plano... Ó, a gente elogiou aqui o plano do Abel. O plano do Tite deu errado. Ele botou 3 zagueiros, defender com 5, pra bloquear as laterais, não deu certo. Poupar jogador e mesmo assim com o elenco mais forte, eu vou lá, vou conseguir, não conseguiu, perdeu. Acabou a invencibilidade. Aquela coisa que eu falava aqui, o Tite tá na frente do Abel porque não tá invicto, ganhou o estadual, mas tá invicto. Acabou, amigão, perdeu. Bubu, uma derrotinha você tá tirando no cara assim, tá demais. Cara, não, é que a gente já cantava. A gente que você conhece avisou a e o nação Tite não te avisou. ouviu.
É poupar demais. Conhece o quem? Conhece o quem? Quem conhece do métier, né? Não, a nação rubro-negra. Conhece a nação. O que você quer que faça com o Tite agora? Ué, poupe. Eu acho que ele tá muito cansado. Você quer que o Tite se Mas poupe? eu quero que o Tite se O Braz disse disse que a culpa também é dele, porque ele se reuniu com o Tite para decidir o que eles iam fazer nesse jogo. Então é perigoso. Então, a parte perigoso diretiva... porque ele decidiu com o Dorival Júnior também ganhar Isso. a Copa do Brasil e a Libertadores e no final do ano mandou o Dorival Júnior Bem embora. lembrado, Zé lembrou Tem um bem. passarinho rubro-negro que me contou que já tem perigoso gente essa conversa aí que com o fica, Braz. fica brava lá no Flamengo, quando alguém vai lembrar do Jorge Jesus. Que joga na quarta, descansa na quinta, descansa na sexta, descansa no sábado, joga no domingo, entendeu? Ai, lá vem o fantasma do Jorge Jesus também. E o flamenguista que viveu aquilo em 2019? Esse é um fantasma. Vamos colocar os pingos nos is. Fala, Pedro. Jorge Jesus chegou, foi eliminado na Copa do Brasil e não tinha 3 competições. Se tivesse, acho que ele ia jogar do mesmo jeito, Não, pra ganhar as 3. achar uma coisa, só pra gente não falar que aconteceu uma coisa. Não Fala falar. sério, Zé vai Não, falar a minha única dúvida, esse negócio de poupa, não poupa, Eis a ciência questão. ou não, tal, eis a questão. Eu só gostaria, por exemplo, que respondesse, ou o Flamengo fosse mais direto, né, já que o Braz conversou com o Tite, fosse mais direto com os torcedores. Porque o Tite lá atrás, ontem o Rafael falou uma coisa, o Rafa Marques falou isso, e a gente já sabe, o Pedro também comentou quando o Tite falou, deu essa declaração. Olha, humanamente, nós não podemos ganhar todas as competições, ou seja, ele já está preparando a cama lá na frente, porque se não conseguir ganhar o título e tal, porque todo mundo espera que esse Flamengo pelo menos brigue nas 3 competições. Brigue nas 3 competições. Só que assim, eu acho que o torcedor flamenguista, a grande curiosidade do torcedor flamenguista é o seguinte, qual é a prioridade do Flamengo? Isso é o problema pra mim. Qual é a prioridade do Flamengo? É o Campeonato Paulista? É o Campeonato estadual que o Tite poupou contra o Milionários para jogar a final da Copa da final do Carioca com 3-0 na frente com a E o vantagem. Flamengo pode ficar em Só uma segundo. coisa rápida. O Flamengo pode ficar em precisava. segundo. Porque eu tiro aqui, a mira tá aqui, tá no Tite, mas vamos ser justos. Aí eu O Tite botou o time titular no jogo da volta por ordem da diretoria. Contra o Nova Iguaçu, né? Então ali não era ciência, não era política. Ali era política. Então, assim, eu gostaria só de saber, que acho que o Flamengo, ou o Braz, O Zé. ou o Tite falasse, olha, a nossa prioridade é o Campeonato Brasileiro, a nossa prioridade é a Copa do Brasil, porque senão não tem sentido contratar um elenco Recheado de tão estrelas, recheado de grandes jogadores assim, entendeu? Porque assim, se o treinador fala que não pode ganhar as 3 competições, se depois, logo em seguida, ele começa a poupar jogadores repetidamente, e aí tem a questão da ciência, tem a questão das coisas que eu respeito, né, estudando, vendo, sabendo também como é o dia a dia, que tem muito jogador que se você falar joga, o cara joga. Tem muito isso, tem muito treinador que se esconde atrás da ciência, atrás do tal de lactato. Não, seu lactato, a temperatura da sua coxa, o teu salto quando você salta. Tem um monte de coisa aí que o treinador também se esconde e não tem coragem de tirar o jogador e fala que ele está cansado, que precisa descansar. Tranquilo, isso faz parte do futebol e faz parte do jogo. Beleza. A única coisa que eu gostaria de saber qual é a competição oficial do Flamengo. Ainda o Corinthians começou ano passado querendo ganhar a Copa do Brasil, foi parar na Sul-Americana. Sim, Pascoal, mas o Corinthians não tinha E aí elenco, o Corinthians não tinha... Teve que se dividir para sair da zona de rebaixamento do mas Campeonato o Corinthians Brasileiro. não dá, com todo respeito, não Pra dá para comparar, comparar. Zé? Não dá. Corinthians Não tem e parâmetro, Flamengo, é isso? como diz Bruno Henrique, estão em outro patamar, Pascoal. Outro patamar. Sim, mas eu outro acho que não tem patamar. você especificar uma competição. O Flamengo tem elenco, tem qualidade, tem treinador. Não é isso que tá acontecendo para na jogar Libertadores, todas as Ficar em segundo competições. lugar no grupo dele Mas agora. isso Já aí, tem outro esse é ponto. um ponto. Aí é Não um é outro isso. aspecto. O Flamengo Mas tem não é 4 isso. pontos, o Flamengo, não é? Tem 4 O pontos. ano mas passado o ficou em Bolívar já segundo, tem 9 caiu e tem do mais um Olímpia. jogo em casa. É isso Mas que o está Bolívar- acontecendo na Libertadores, hein, Pascoal? O Bolívar é o seguinte, o Bolívar, todas as vezes a Libertadores da América, o Bolívar se classifica pelo fator altitude. Todo mundo que vai... O Palmeiras foi jogar lá o ano passado, botou um time A campanha do ano passado é só pelo... Não é nem completamente Não, time é bom, reserva. cara. Não, só uma coisa. É um bom time. só pelo desempenho na altitude. Porque esse time ele é muito bem arrumado. Na altitude o desempenho dobra, é igual a LDU, na final da Recopa contra o Fluminense. É um time lá em cima do morro. E é um aqui, time do Maracanã. ele quando jogou com o Palmeiras, botou E 5 chegou jogadores lá, na e o River defesa. colocou- Não, Não, uma linha de O ponto que eu acho... Inclusive o Ô, time Pedro, ontem, Só como é que é o pra nome do- é o completar, o O Vaca. Vaca e o brasileiro. Só pra Saza. completar aqui rapidinho. Bom, time organizado. Bruno Mas lá em Saza. cima o papo é outro. E só para completar, por que eu acho que vocês todos estão dando as visões, mas o torcedor do Flamengo tá olhando a classificação e, pô, tá em segundo. Ano passado ficou em segundo, pegou o Olímpia e não avançou. Se ficar em segundo, né, e decidir fora, pode pegar Palmeiras, Atlético, Esse River, é o problema, tudo agora. porque as pessoas confundem a Libertadores da América. A Libertadores da América não tem jogo que não seja mata-mata, nem na fase de grupo.
Todo jogo da Libertadores é mata-mata. Mas é isso que Porque você tem que fala, eliminar o seu adversário da pontuação, você tem que eliminar o seu adversário da possibilidade de ser primeiro do grupo. Porque o Flamengo corre o risco de pegar o River Plate. É isso. O Flamengo corre o risco de jogar contra o Palmeiras. Se ele for segundo do grupo, porque muda de pote. Mas ele vai poupar, imagina se pegar o Muda- Palmeiras na muda frente, vai de- poupar de novo? ou não? Vai poupar toda hora poupando. Mas contra o Palmeiras poupou o fim de semana, tô falando. Rodrigo. O problema pra mim, O Tite, é pra mim, que ele tem uma ele tá resposta a dar. exagerando em Eu poupar acho- e tá poupando no jogo errado. Eu consigo assim. Eu consigo ver assim. entender. A gente não vai brigar com a ciência. Se não dá para escalar, não escala, não precisa brigar com a ciência. Agora, é o mesmo ponto que eu estou defendendo desde o início da semana. O Palmeiras tem Só não pode- ciência no Palmeiras? Só não pode O Palmeiras interditar o tem debate cara lá que do fica estudando planejamento. lá. Porque eu não estou conseguindo organizar ver, aqui. desculpa, eu não estou conseguindo ver que ontem até o repórter, foi o Edson Viana da Globo, ele fez uma pergunta sobre Tite, você está numa encruzilhada, porque assim, eu não consegui entender ainda, e aí pode ser que com o tempo ele fale, ele verbalize, ele falou, olha, foi uma decisão do clube, ou seja, foi política a taça do estadual, precisava ter uma taça. Então, entendemos que a prioridade era o estadual. Prioridade 1, estadual. Passou o estadual. Temos agora Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Ele está numa encruzilhada que com as opções dele, e a gente vai tentar começar a entender esse jogo contra o Amazonas agora, que é a ida, que eu acredito que o Flamengo vai de pé embaixo no acelerador para ficar tranquilo na volta, para dosar. Também contra a Amazon. Não, Também, tem que fazer, tem que fazer. Também, contra não quem vai sei, jogar, tem que fazer. com todo respeito. Porque se voltar com empate, Ah, vai ter que botar o pé no também. acelerador na volta. Aí é uma data a mais. O que eu acho que o Tite vai ter que responder, esse debate ele não pode ser interditado por causa de ciência, porque são duas coisas distintas, é qual é a prioridade? Porque contra o Palmeiras, o De La Cruz e o Pedro saíram, o resto foi. Então não teve uma organização específica para o jogo contra o Palmeiras. Para a Libertadores, não teve uma organização específica para o jogo contra o Milionário e para o jogo contra o Bolívar. Foi uma aceitação do fator altitude. Então é o quê? Ele vai de pé embaixo agora na volta, nos 3 jogos de volta da Libertadores, Claro. ele vai de pé embaixo no jogo de ida da Copa do Brasil, ele vai de pé embaixo no Brasileiro para fazer uma pontuação que o permita estar sempre aí nas primeiras colocações, como ele já está. Isso ainda está um pouco turvo. Ele se obriga a fazer Entendeu? todos os pontos Isso em ainda tá casa, um é pouco- isso. O Flamengo Porque se eu acho obrigou que a ele fazer os não, pontos em ele casa. não vai correr nas 3. O Donan tava comentando bem. E o próximo No jogo do 360. Flamengo é domingo. Mas o Donan, por exemplo, o Donan tá embaixo nesse programa aqui, é bom frisar. O Donan, a gente não Comigo viu. ele tá sempre em alta. Não, não, Mas o Donan não. falou Ô, no Donan, Sport traíra, Center que traíra. ele quer ficar lá. Não vamos sentar no sofazinho lá e falar aqui é bom, vai sentar deixa aqui. aqui. Ele vai, Traíra Donan, não você é. vai voltar aqui. O Donan falou, por exemplo, lembrou. O Galinha de Flamengo casa tinha não muito faz. medo nesse ano da Copa América, que vai ficar desfalcado na Copa América, que ia perder várias rodadas no 8. Brasileiro. Então, que talvez fosse parte do plano do Tite e da comissão do Flamengo de fazer uma pontuação expressiva no começo do Brasileiro. Larga porque, ó, chegar na época da Copa América a gente vai estar desfalcado, Mas, não Bubu, pode cair. então que venha e público, de repente a gente já que tá... venha, que E venha assuma, né, público Zé? e assuma, porque você evita até essa discussão que nós estamos tendo aqui, justamente é por causa disso. Por exemplo, eu não sei, se eu tivesse em qualquer clube, o Palmeiras já mostrou isso, que tem aquele anelzinho do sono, né, que Isso. o Abel controla, que No faz painel. isso, faz aquilo. Eu não sei se os clubes estão dispostos a disponibilizar isso, até mesmo para conhecimento dos torcedores. Para conhecimento até das pessoas que vão Flamengo ao tá até estádio. dialogando então, um pouco mais, Deveria, né? Os termos, sim, mas onde poderia. está a fadiga, mas quem tá poderia, fadigado. sabe, poderia abrir. Olha, nós temos esses testes, porque muitas pessoas não conhecem. E duvido. Exatamente. E duvido, Duvido. deboche da ciência. Sim, então assim, ó, nós temos esses testes, funcionam dessa forma, é assim, assim, assim. Então, para que seja uma coisa aberta, para que as pessoas possam entender, porque senão dá a entender, qualquer um pode pensar, pô, tá poupando porque, pô, tá com... vai Escolheu estourar errado valor, pra escolheu poupar. errado. É. Não, eu acho que o torcedor que paga, o torcedor que apoia o seu clube tem o direito, pelo menos, de saber um pouquinho. Só um pouquinho, não precisa abrir tudo, né? Abrir todos os dados que o Flamengo tem, quem joga, quem não joga, quem se machucou, quem não machucou, tudo isso. Para que as pessoas possam entender, porque senão parece conversa de maluco. Ah, não, a ciência. Mas qual é a ciência que é utilizada? Qual é o teste que é utilizado? Como esses jogadores são analisados num pós-jogo? Como eles são analisados em três dias? Porque ele joga na quarta. Como é que você sabe se na quinta, na sexta e no sábado você não pode jogar? Tem uma outra coisa que qualquer ser humano pode pensar, e é humanamente possível e tem que pensar. Jogador de futebol trabalha para jogar futebol. Então ele recebe o apoio, o suporte do clube nutricional, né? Tem a nutrição, Físico. tem o físico, que tem os auxiliares que estão ali, tem fisiologista, tem o Suplementação. centro de treinamento hoje que o cara chega de manhã, só sai à noite, e o cara sai de Psicólogo, lá às vezes. com todas as coisas. Às vezes não, tem que ter. acompanhamento Não, às vezes psicológico, tem time que em todos tem os Não, tem lugares. time que abriu mão. Então, assim, Time que abriu mão. o jogador de futebol, se você não tem esse tipo de coisa, você dá
a qualquer pessoa, por exemplo, o Torrones que está ali, o Cabritinha, o Jiboia, a pensar esse tipo de Nilson, situação. Marcelinho, Valmir, Jiboia. Pensar e falar assim, pô, mas os caras são pagos para isso. Eles trabalham exclusivamente para isso. Como é que eles não conseguem jogar 3 jogos seguidos? Eu estou dizendo porque se você sair aqui e for na redação, você vai ter esse tipo de comentário. Um cara que está nos assistindo vai falar assim, pô, eu trabalho... Mas os clubes preferem em linha geral, É desculpa do Em time. linha geral, os Nós clubes trabalhamos na preferem que... ESPN. Se você mudar o canal um pouquinho pra cima, você vai Não faça trombar com um isso. jogo de tênis. Não faça isso, Aí o cara fica com a fala, gente. Boa Como é ideia, que, Bubu, como boa é que ideia. um torneio de tênis, sei lá, Djokovic, né? O cara joga dia sim, dia sim, dia sim, dia não, joga jogo de ciclismo? 5 horas. E o ciclismo, que Basquete, o cara estamos nas corre- finais da NBA. Ontem o Boston, o Verdão da NBA, perdeu do Miami de novo em casa. Fala, pô, o LeBron James, veterano. brecha aí, LeBron James joga. O cara, tudo. não, vou ver o lactato do LeBron James, que ele já jogou 70 jogos nessa temporada. Os caras jogam na NBA, na fase regular, não termina, né? Não acaba. Não, Agora peraí. tá no mata-mata. Esse é o problema. então- Ela acaba Ai, meu Deus, no início de não junho. podemos perder o e LeBron James. volta lá Vamos ver e o também, lactato. não é igual o Brasil, O LeBron não. James joga todo jogo, cara. Joga Então, lá se é e favorável, fica até não o último poupar. segundo lá. Então não poupa ninguém, vamos Não, não é pensar assim. isso. Então, Mas eu será acho que na NBA não tem ciência? Mas o que o Zé tá falando Tem, tá por te isso que lá você ajudando. para 4 meses. É óbvio que tem ciência. Mas, por isso que lá você treina no avião. Futebol americano também. Lá eles levam a O sério a americano ciência. machuca pra caramba. Você vê os caras, cada lesão O que o grave... Zé está falando, ele está te ajudando, porque, na verdade, é o seguinte, o Zé pede uma clareza de As caminhos, pessoas, porque de nós sabemos diretriz. aqui. Porque Nós as pessoas sabemos, pensam nós assim. entendemos, porque as pessoas pensam Ela não dá automaticamente o assim. pensamento. Eu, É isso. eu particularmente, penso um conectar. pouco... Eu tô com um pezinho aqui e um pezinho ali também. Aí não, né, Zé? Isso Não, tá não, com não. 90. Não. Eu tô... Porque eu sei como é que funciona isso, eu sei como é que é. E assim, tem uma frase do senhor que está aqui, que sempre falava no rádio. Jogador de futebol acredita aquilo que se fala. Se você fala durante uma semana que ele está cansado, ele não cansado. levanta nem para trabalhar. Ele tá cansado. Entendeu? Então, assim, tem Mas muitas... o jogador de futebol, se você disser pra ele, você tem condições e eu preciso de você, eu muitas vezes vi treinador falar pro cara, o cara fala, mas sabe o que é, professor? Eu tô com uma dor aqui, mas eu preciso de você. Se você não jogar, a gente vai entrar pelo cano, eu preciso de você. Pastor, eu vou dar outra. Eu não gosto de falar, tem coisas que eu não gosto de falar, mas no jogo, quando eu estava no Santos, no final do contrato de Santos, o Galo era o treinador e o time estava com problema e tal. Eu joguei machucado, porque o Galo falou, eu preciso que você jogue machucado. Não, joga. Eu preciso que você jogue. Você joga machucado. Você não vai conseguir jogar. Mas eu falei, ô Galo, se der algum problema, você vai... Não, fica tranquilo, mas eu preciso de você. Qualquer treinador faz isso. É uma discussão Tem uma coisa, interessante. aí tem jogador, por exemplo, que você não consegue tirar do jogo. Como é que você convence o Gustavo Gomes a não jogar? Mas se Como é que bobear, você dá pra dar um tempinho pra ele aí. O Michael Jordan foi campeão da NBA com um resfriado, Como é no que jogo você do Flu, convence famoso jogo o do Flu. Dudu a não jogar? Quem é que tira o Dudu de campo? Ah, professor, não, Dudu, seu lactato, Neymar. meu lactato não tem O problema. Neymar era Neymar assim. treina depois do jogo. O Neymar, você Treina pode normal. ponderar o que você quiser a respeito do Neymar, mas você não pode dizer uma palavra a respeito do Neymar de profissionalismo, de qualidade de treinamento. Ele é comprometido. Ele gosta, ele treina, ele se dedica. Agora, o treinador, eu digo sempre o Deixa eu seguinte, entender, a gente não quer o que futebol poupe. é o único clube diferente. O Messi e o Cristiano Ronaldo se poupa quando? Na carreira deles? Quando esses caras se poupam? Mas eles jogam uma vez por semana. Então não analisa mais nada, pra comparar todo mundo com o Joga Messi. Champions Mas ele tá agora- falando aqui, ele tem... O Roberto tá não sei quantos jogos sem fazer gol. Messi não A fica quantos jogos sem fazer única, gol. do a CR7 única do Messi, profissão eu do não sei mundo, por quê. vou dizer pra vocês, sabe qual é a única profissão do mundo que o cara ganha pra treinar? Futebol. O jogador não ganha pra jogar, ele ganha pra treinar. Porque quem escolhe pra jogar é o treinador. O jogador, ele treina. E no treino ele mostra pro treinador que ele tem condições de jogar. E aí o treinador escala. A única profissão do mundo. Eu tenho uma curiosidade, eu não sei se as pessoas vão ter a mesma curiosidade que eu tenho. E não sei por que, talvez, esse tipo de situação nunca foi aceita no futebol. Só é aceita quando o cara tá parado, tá largado, não tem problema e tal. Contratos de produtividade, por que não vão adiante no futebol O Paulo brasileiro? Nobre tentou instituir isso no Palmeiras com um tempinho, né? E Não, mas depois parou. porque é a lei do mercado. Se o clube A te dá um contrato de produtividade, o clube B te dá um contrato fixo, você vai no fixo. Não, mas eu pergunto por que os atletas e os seus staffs não aceitam? Porque ele tem direito de querer um contrato melhor, Zé. Então, por isso que eu estou te falando. Por isso que eu estou dizendo, né? Tem o direito de fazer algumas coisas. Como eu acho que aí entra o pezinho que A eu gente- tô, aí a gente aí aqui- entra o lado que eu tô no pezinho aqui. O jogador de futebol,
Vou usar as palavras que o Pascoal deu. Ele é pago Pra treinar. para treinar e para jogar. Mas o jogador não isso- pediu para não jogar, gente. Não, mas Quem não, determinou mas foi o peraí. departamento Quem escolhe é o treinador, Quem escolhe é o Pedro. treinador. Quem escolhe é o treinador. Quem escolhe é o treinador. Mas assim, aí entra na mão do treinador. Peraí. De opção do cara. Ah, não, E por isso que eu não vou criticar o Sabe? Tite. Mas Ele tem a entendi, opção Tite. dele, Muito é a opção bom. da ciência, Eu tô- daquilo eu que tô- está Será que sendo você tá com o pé lá, Ter jogado Cacá? desde o Pois começo é, com o tá lá, Palmeiras. Cacá. Será que o Pedro não queria ter jogado O um jogo da Pedro e o Libertadores? De La Cruz. Fazer gol, tentar aumentar... Mas ele respeita o cara que trabalha na saúde dele. A própria pode- entrevista do Tite fala qual foi a opção que ele fez. É por questão física, não foi técnica. Ele fala Isso, isso na foi entrevista. física, não Fala foi que não quer técnica. estourar os jogadores. Não, eu sei, mas- Não. Ele falou que foi física porque ele sabia que os caras jogavam pela posição. lateral, tinha o corredor por dentro, Eu acho então ele que é uma queria opção, pegar a eu parte acho que é física. uma opção. Ah, então, aí você abre mão daquilo que é o Flamengo para você ir para a parte Ô, Zé, física. eu acho aí, que- aí vamos voltar lá no Vitor Pereira. O que aconteceu com o Flamengo do Vitor Pereira? O meu time, não, este Flamengo não está acostumado a ter intensidade, a porrada, a esse tipo de a parte física. E aí vem o Tite e coloca numa parte física. Por que quando o Léo saiu um pouquinho e foi para jogar como volante e voltou um pouquinho, o Ortiz, voltou no sistema tático que o Flamengo está acostumado a jogar, o Flamengo conseguiu jogar? Eu me respondo verdade, essa pergunta. começou a Por que ele começou? Sabe, então assim, por isso que eu digo que a gente tem que tomar cuidado. Nem tudo aquilo que se fala é aquilo que acontece. Nem tudo aquilo que se fala dentro de vestiário, dentro de corredor, né, é o que acontece. Então, por favor, é o que eu falo. Eu acho que todo mundo tem o direito, não sei, né? Aí vai dos clubes. Olha, aqui, ó, são esses os testes. Aqui são os dados. Tá aberto. Acontece isso, e por isso a minha opção. Por isso o que está acontecendo. Porque é o que eu falo, eu convivi isso, eu sei como é que funciona, o Pascoal também, todos aqui foram repórteres de campo e sabem. De novo, eu não preciso falar, tem várias. Mas você acha, Zé, e uma pergunta. Faz o seguinte, se ontem fosse jogo de final, e o cara tivesse uma sequência, semifinal, Campeonato Brasileiro, queria ver se não ia estar jogando. O próprio Tite do Corinthians, do Tite de 2017, se eu não me engano, pega aí, tem uma sequência, o Renato Augusto vai para a seleção, 2015, vai para a seleção, então fica fora. Aí tem uma sequência e é final contra acho que foi o jogo no Vasco. O Vasco final. Contra o no Vasco Pacaembu. final. Também teve a mesma sequência que um mês atrás preferiram poupar jogadores. A mesma sequência, chegou na final, todo mundo jogou, sabe por quê? É para sair na foto. Sabe por acho que quê? é É para questões, jogar, é para... Não, eu tenho... Arremata aí, tem coisa Pedro, que eu tenho que ir pro break. Vai. A impressão, vídeo a também. impressão que eu tenho tá muito claro que é uma questão estratégica. Sim. E a estratégia, para mim, o Flamengo confiou em algum momento que esse rodízio, por fadiga, por lactato, por planilha, por departamento de saúde, o Flamengo confiou que com esse rodízio ele consegue avançar na Libertadores, ele consegue avançar numa Copa do Brasil, ele consegue ir levando o Campeonato Brasileiro nas primeiras posições e se mantendo na disputa. E eu acho que ele faz uma opção de não estourar jogador agora, não perder jogador agora, porque a gente já viu muito também, por exemplo, de time que acelera abril, maio, junho, julho, e depois, por questão física, na hora que vamos ver que é mata-mata, que é reta final de brasileiro, ele cai. Eu acho que... isso aqui é uma opinião Mas isso minha. dentro do que aconteceu com o acontecendo. Flamengo quando perdeu a Arrascaeta. Isso para mim está acontecendo a partir de uma estratégia do Flamengo de tentar controlar agora e pro tal do, se for final, estica, lá na frente. Ele não vai esticar em jogo agora. O que acontece é, Estaria dosando o básico de energia. escalação, que a gente pode debater o trabalho do Tite, não está garantindo um empate em La Paz, não está garantindo uma vitória contra o esse é o Milionários. Aí é outro papo. Agora, a estratégia é o respeito, porque não é uma coisa tirada da duro cabeça. jogar em é La uma Paz. coisa, é uma Isso coisa sim. baseada em dados científicos. Muito bem, ó. Isso No Allianz Parque, um só gramado uma sintético coisinha, é Edu, só uma duro, é coisinha. duro jogar Fala, contra o fala, Botafogo no Rio, Isso- é duro jogar a isso Copa do tudo- Brasil. Ele não para, ele não Pra para. você tentar se manter vivo nas três frentes. Muito E aí lá, quando chegar a partir de agosto, que é mata-mata velha e depois reta final do brasileiro, aí você vai negociar com esse... Não está pronto, mas é mata-mata. Vamos pros vídeos, Mas vai. só terminar só uma coisa assim. Eu vídeo? cansei desde garoto ouvir uma desculpinha esfarrapada, que é o seguinte. Começo de temporada, tem que poupar porque não estão com ritmo de jogo, voltaram das férias, a gente vai pra temporada, tem que ir devagar. Aí chega no meio da temporada, vamos poupar porque o planejamento é pra chegar bem fisicamente no fim da temporada, na reta E final. agora? E agora? Aí chega no fim da temporada, fim da temporada, tá todo mundo cansado, tem que poupar e preservar. Ué, Quer dizer, então o ano não inteiro você tem que adianta. poupar. É isso aí. O Rodrigo Bueno não poupa ninguém. Isso é verdade. Um slogan. Ele não Vídeo! poupa ninguém. Vídeo! Tá aí, galera, pessoal do F90 da ESPN Brasil, falando sobre essa derrota do Flamengo ontem contra o Bolívar, 2-1. O Flamengo que ontem foi com o time bem modificado a essas escolhas do Tite, né? Questionado ali por parte dos torcedores que não concordam em poupar, né? Os jogadores mais importantes. O Flamengo ontem foi com um time bem modificado.
Se jogando com os titulares ia ser um jogo bem difícil, aí imagina, né, jogando com um time reserva, e o torcedor ficou na bronca. Tem essa questão da ciência, né? A gente tem que respeitar, mas era o jogo mais importante do Flamengo, né? Se tivesse vencido, iria até ficar em primeiro do seu grupo. Agora está correndo o risco de ficar até fora da zona de classificação, e eu concordo em partes do que o pessoal falou aí no vídeo. Às vezes o Tite, ele acaba pecando, né, o Tite, não só o Tite, né, mas juntamente ali com a comissão técnica, o pessoal da análise de desempenho aí, juntamente que faz esse estudo, né, para saber se os jogadores estão correndo risco de se lesionarem, poderia ter poupado em jogos menos importantes. Contra o Palmeiras era um jogo importante contra um rival direto, né, na briga pelo título do Brasileiro. O Tite poupou para ir com força máxima na Libertadores. Aí, na véspera do jogo contra o Bolívar, o Flamengo soltou uma nota, né, falando que vários jogadores, 7 jogadores iam ser poupados para esse jogo, e o Flamengo correndo o risco, né, de ficar fora da zona de classificação. Vai depender dos resultados, né, do restante da rodada, para saber como é que vai ficar essa questão aí. Mas é um jogo que não dava, né, é um jogo que dava sim para o Flamengo vencer tranquilamente se tivesse ido com força total, mas deixou escapar essa chance. Vai jogar ainda com o Bolívar no Maracanã, mas o Tite, né, correndo risco aí, né, poupando jogadores. Era um jogo muito importante, um jogo que o Flamengo não podia, né, ter vacilado, digamos assim. O Tite poupar muitos jogadores, e o Flamengo foi com um time praticamente reserva, não jogou bem, e agora tem que buscar recuperação nesses próximos jogos na Libertadores. O Flamengo não pode cometer mais esse vacilo e tem que se preparar para a sequência dos próximos jogos. Calendário bem apertado, final de semana já tem jogo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, clássico, e o calendário, né, não para, e o Tite vai ter que achar soluções aí para a sequência dos próximos jogos. Deixa a sua opinião nos comentários, deixa o like para fortalecer o trabalho. Valeu e até a próxima, galera.